Olá, para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo ao meu canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos nesta série sobre o tema de riqueza, prosperidade, os assuntos da vida material, né? Que eu estou abordando sobre uma visão helenística, principalmente aqui nos temas, né, abordados pelo Dorotheus de Sidon, que foi um astrólogo bastante importante de todo o período clássico, né, tradicional da astrologia. Mas antes de começar falando aqui sobre o tema, né, mais um tema aqui que é importante vocês analisarem nesse contexto, vou deixar aqueles recadinhos de sempre, né? Primeiro, sobre os cursos de formação que eu tenho no meu site, astrologiaclassica.com.br. Você pode acessar lá no menu mesmo, já tem os cursos que eu tenho disponíveis, são cursos que você faz online, tá bom? Você vai assistir as aulas no momento que você tiver interesse e tal. Ainda tem aquele desconto, tá sempre valendo ali. E aí você pode pegá-lo aí na descrição do vídeo logo abaixo, tá? Vamos então começar aqui a abordar esse tema, que é sempre de bastante interesse de todo mundo, o tema da riqueza. Antes de mais nada, lembro vocês, se você estiver aqui pela primeira vez, esse canal trata de astrologia tradicional, astrologia clássica. Nós não abordamos a astrologia em nenhum momento como energias a manipular, como um planeta representando energias que você tem que manipular para alcançar sucesso ou não. A visão da astrologia tradicional é do entendimento do fluxo da vida, né? Das possibilidades, das promessas que a vida nos apresenta, tá bom? Em cada uma das áreas, tá? Isso é importante para você que está assistindo pela primeira vez, para que, né, não tenha assim, essa dificuldade de entendimento, porque na visão da astrologia moderna é um pouco diferente, principalmente numa linha moderna, mas voltada a uma ideia mais psicológica, é um pouco diferente. Então tenha paciência, a abordagem nesse canal aqui é tradicional, tá bom, gente? Então nós vamos sempre falar das promessas da vida. Bom, eu falei no primeiro vídeo sobre o luminar da seita, né? Os regentes da triplicidade do luminar da seita, a gente falou sobre casa 2. Nesse vídeo aqui a gente vai abordar a questão do lote da fortuna, não parte, tá? Os lotes, eles foram mais popularizados no período árabe da astrologia e ficaram conhecidos como partes árabes, mas o termo correto é lote. Os lotes existem desde a fase helenística, tá? E o lote da fortuna é o lote da lua, né? Conhecido como lote da lua. Ele tem relação com os assuntos da vida no mundo físico, tanto para o entendimento das questões de saúde e vitalidade. Ele é um dos pontos que depois, lá na fase árabe, foi chamado de ponto elegíaco, né? Mas também ele tem uma relação com os assuntos da vida material, principalmente no que a gente pode entender como prosperidade, né? O que hoje a gente entende como prosperidade, tá? O lote da fortuna, ele é sempre indicado nas cartas, acho que todos os softwares indicam. Eu acho que a única diferença é que nos sites e softwares, aplicativos de astrologia moderna, é mais comum eles utilizarem a fórmula do mapa diurno para todos os mapas, não diferenciam a seita da carta, se é o mapa diurno ou o mapa noturno, tá? Mas na visão tradicional é diferenciado, tá? Então, assim, se você nasceu durante o dia, enquanto o sol estava brilhando no céu, você vai contar a distância da posição do Sol até a posição da Lua, vai aplicar essa distância ao grau do ascendente, aí você encontra onde está o lote. E se nasceu durante a noite, ao contrário, da Lua até o Sol e aplica a distância no ascendente, tá? Então, os softwares e aplicativos de astrologia tradicional, eles já possibilitam, então, que você encontre todos os lotes, não só o da fortuna do espírito, mas todos que têm essa diferenciação de seita, e você vai tê-los calculado corretamente, tá bom? Então, o que o Dorotheus de Sidon diz sobre a condição do lote, né? Primeiro ponto, o lote é um ponto, né, fictício, ele não é um planeta, ele não emite raios, então ele não aplica aspectos, né? Mas ele vai ter sempre um regente, tá? Então, ele vai estar posicionado num determinado signo, né, dos 12 signos do zodíaco, então ele vai ter sempre um planeta que é o regente, a gente chama de regente do lote. Então, o que é importante para a gente observar quando para a gente entender, né, o funcionamento desse lote dentro do contexto da carta? Posição dele por casa, né, a posição dele em relação aos planetas benéficos, do próprio regente. A gente já vai falar o que pode ser positivo, né, no contexto
de expressão de progresso e o que é mais difícil, que pode expressar um pouco mais de dificuldade. Agora, por que a gente calcula um lote, então, né? Se já tem todos os planetas na carta? Bom, o entendimento dessa fase helenística é de que o lote, ele representaria um algo a mais, aquilo que seria possivelmente dado, né? Pelo universo, por Deus, enfim. E que os planetas são a expressão das nossas promessas, lidando com as nossas possibilidades, né, de pensamento, de ação, enfim, de tudo que nós trazemos em nós, mas que o lote seria uma expressão de um algo a mais, né? Então, até o termo lote, ele é expresso em algumas versões de Antigo Testamento, né, quando se queria obter uma resposta de Deus, eles falavam que eles iam julgar os lotes, lançar os lotes, né, lançar um lote, seria mais ou menos entrar em contato com a divindade para se ter uma obtenção de uma resposta, por exemplo, né? Então, o termo, né, lançar um lote, vem daí, tá? E os principais lotes, então, são o lote da fortuna, que é o lote da lua, e o lote do espírito, que é o lote do sol, e eles têm uma ligação toda filosófica com, inclusive, a cultura egípcia, né, e tal. Não vou entrar muito em detalhes, se você quiser aprender mais sobre os lotes, eu tenho um caderno de estudos, é um livro, tá, gente, que tem uma proposta de exercícios no final. Então você pode adquirir o caderno de estudo dos lotes herméticos lá no meu site também, tá, que é o astrologiaclassica.com.br. Bom, o que o Doroteus Sidon diz sobre essa possibilidade do lote da fortuna? Então, o primeiro ponto que ele fala é observar em qual casa o lote da fortuna está posicionado. Se não é uma casa tida como hoje nós chamamos de maléfica, né? Se ele está posicionado em uma casa angular, sucedente ou cadente, se está na casa 8 ou na casa 12, por exemplo, né? As melhores casas, né, para o lote estar são a casa 5 e a casa 11, né? Casa 5, boa fortuna, casa 11 do bom espírito. Então, assim, são as casas mais auspiciosas que indicariam a possibilidade de coisas boas, né? Não vamos dizer de lucro ainda, mas de coisas boas. E as mais desafiadoras são a casa 6 e a casa 12. Casas cadentes expressam mesmo grandes dificuldades, tá? A 8 também, né? É uma casa tida como maléfica, né? Então, assim, são as que indicam as possibilidades mais adversas. Mas ele tem um capítulo inteiro ali, né? Um capítulo, não, uma parte de um capítulo inteiro ali falando sobre as condições de lotes. E ele diz, observe o regente do lote. Então, o que é o regente do lote? Por exemplo, eu tenho o lote da fortuna no signo de Câncer. Câncer é regido pela Lua, Lua é o regente do meu lote. Então, ele coloca assim, mantenha atenção no regente do lote e observe quais são as condições do regente do lote. Então, ele faz algumas diferenciações entre o mapa diurno e o mapa noturno, se o nativo nasceu durante o dia ou nasceu durante a noite. Uma das possibilidades que ele coloca é que se o mapa for diurno, não é ruim o fato de se ter o lote da fortuna, né, o regente do lote da fortuna, observando a Júpiter e a Saturno, tá? Porque eles são os planetas diurnos, mas ele não coloca que tipo de observação seria uma observação por aspecto harmonioso, do tipo um trígono, um sextil, ou se poderia considerar uma oposição à quadratura, e eu já penso que exclui quadratura e oposição, que ela representam desafios, né? Então é bom quando se tem Saturno observando um regente do lote da fortuna por um trígono ou um sextil, Júpiter também, né? A outra condição que ele coloca é do regente do lote da fortuna por posição por casa, né, gente? Que também é um ponto bem importante. Então, eu posso ter o lote da fortuna numa casa afortunada, mas eu posso ter o regente do lote da fortuna numa casa desafortunada, na casa 8 e na casa 12. Então, fica uma coisa mediana ali, né? Isso indicaria uma possibilidade média. Então, quanto mais pontos eles forem adquirindo, a própria posição do lote, como do regente do lote, é bem melhor. Então, quais seriam as condições positivas? Se o regente do lote estiver no próprio termo, na própria exaltação, ou no signo da triplicidade ou das triplicidades que ele rege, é bem legal, né? Então, isso pode indicar até uma condição de mais fácil para se adquirir condições materiais e tudo mais. Mas se ele estiver contrário, está em um signo de uma debilidade importante, na queda, né, no detrimento dele, não tiver em uma posição de termo, né, termo egípcio, por exemplo,
isso já não é um indicativo muito poderoso. Outra coisa é se você tiver o regente do lote numa casa cadente, estiver posicionado na casa 6 ou na casa 12, ou ainda na casa 8, que não é cadente, sucedente, mas é uma casa tida como maléfica. Isso representa um contexto mais desafiador e de precariedade, tá? No mapa noturno, ele fala que é importante e bom se o regente do lote estiver observando a Marte, a Vênus ou a Lua, né? E eu digo que preferencialmente observando por ângulos harmoniosos, sextil ou trígono, né? Quadraturas e oposições representam os grandes desafios, ok? Então, essas casas tidas como benéficas, mais auspiciosas, a gente pode dizer, né, para o lote, que são a casa 5 e a casa 11, elas têm os contrapontos mais maléficos, que são a casa 6, né, a má fortuna, e a casa 12, que era chamada de casa do mau espírito. Então, são casas bem prejudiciais para assim ter um lote posicionado ali, tá? Bom, tem várias observações que o Dorotheus de Sidon faz e que elas são um pouco mais complexas, né? Que aí vai exigir um pouco mais de aprofundamento na base ali da astrologia e entendimento, tá? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas se você gosta de se aprofundar um pouco mais, procura pelo livro Carmen Astrológico, que é a obra do Dorotheus de Sidon, né? Que influenciou aí todo o período tradicional da astrologia, e aí você tem ali uma parte bem no comecinho do livro que ele vai abordando as condições de vida do nativo. Então aí essa parte aí é bem legal, tá? Vocês vão conseguir entender ali bastante coisa sobre a estrutura da vida de um nativo para progresso. Tem uma parte que ele fala bastante sobre condições familiares, condições dos irmãos, dos pais, de casamento. Então tem muita informação, muita mesmo, né? Certo, pessoal? Então é isso, né? O lote da fortuna para entendimento das condições de prosperidade deve ser conciliado com as condições da casa 2, com as condições do regente da triplicidade, do luminar da seita, da própria condição do signo ascendente. Então, como eu falei lá no primeiro vídeo, prosperidade, como todos os outros temas da vida, não são temas simples que você observa um único ponto e entende. É um composto, né? Uma conjuntura que você vai criando um quadro pelas condições, certo? Então é isso. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, compartilha, espalha aí pela rede com seus amigos aí também, tá bom? Deixa um abração para todos vocês e até o próximo vídeo. Então, até mais.